sobre um tema muito importante. Vamos abrir em Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. E eu quero-vos falar sobre influência. O que é influência? É poder manipular os outros. Influência é conseguir controlar os outros. É através desta influência que o diabo manobra muita gente. Eu quero que você entenda que nós temos que perceber que essa influência acontece nas nossas vidas e que nós temos que saber como rejeitá-la para que não possamos fazer o que o diabo quer, mas o que Deus quer. Eu vou-vos mostrar vários versículos onde vemos essa influência, mesmo em homens e mulheres de Deus, que acontecem. Uma vez eu estava numa reunião de homens de negócios, e começaram a falar sobre um adultério. Eu agarrei logo dentro de mim, disse assim: não, adultério, isto não é para mim. Isto como assim, como pôr o assunto ao lado. E Deus me disse: não faças isso. E eu não faço isso. Não, mas eu não estou a pensar, nem vou adulterar. Mas se estiveres preparado para isso, tu nunca o vais fazer. Se nós sabemos como as coisas acontecem, nós nunca vamos cair nelas. E é bem verdade isso. Porque muitas das vezes, às vezes nos deixamos ir por circunstâncias, não, mas eu não quero nada e não sei o quê, e acabamos por ficar envolvidos em circunstâncias que não queríamos estar, mas não estávamos preparados, ou não nos preparámos antes, não sabíamos que as coisas podiam acontecer, e se estivéssemos preparados, evitávamos circunstâncias que não queremos da nossa vida. Desta forma, eu quero-vos ler agora, em Gênesis 3:1, vamos ver que a serpente, eu quero-vos ler na íntegra para você ver como Deus nos explica como é que a serpente atuou na vida da mulher. Portanto, até esta altura, o que é que Deus criou a terra? Criou o homem, criou a mulher, colocou-os sobre o domínio, sobre toda a terra, e agora vem o diabo na forma de serpente para tentar a mulher, para influenciar a mulher. E agora diz aqui: ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu quero que vocês tomem atenção. O diabo não chega ao pé de nós, a toda a gente, seja quem for a pessoa, e não chega ao pé de nós e se diz que é o diabo. Ele não vai diretamente ao assunto. Vejam que ele começou por dizer à mulher: foi assim que Deus disse? Para puxar o tema da conversa. Ele não agarrou e disse: não, Deus disse aquilo. Não. Ele utilizou uma entrada de tema da conversa para conseguir levar ao sítio que ele queria. Porquê é que eu estou a dizer isto? Você entenda uma coisa. Muitas das vezes nós somos acometidos, vêm pensamentos à nossa cabeça que não são nossos. Eu quero que você entenda uma coisa. Vêm 3 tipos de pensamentos à nossa cabeça. Pensamentos nossos, pensamentos do diabo e pensamentos de Deus.
E agora eu quero que você entenda uma coisa. O diabo tenta influenciar as nossas vidas, como tentou influenciar e conseguiu influenciar a mulher a comer da árvore que Deus disse para não fazer. Mas vejam que ele não entrou diretamente, ele usou um esquema para conseguir. Ele como faz este esquema, tenta este esquema com toda a gente. Ele não agarra e coloca uma dor em primeiro lugar. Não. Ele cria factos para nós podermos aceitar a dor. Começa-nos a dizer, pois, aconteceu o mesmo que aquela pessoa, aconteceu o mesmo que aquela, pois, isto tem a ver com a idade, pois, isto tem a ver com isto, com aquilo, tem a ver com... Primeiro, ele cria um sistema para nós podermos aceitar e receber aquilo que ele nos está a tentar pôr. Porque se calhar se nós recebêssemos assim de embate, nós rejeitávamos. E é aqui que nós temos que perceber as astutas ciladas do diabo. Fazer o quê? Nós temos que rejeitar. Porque o diabo sabe o que a palavra de Deus diz. Muito bem. E ele sabe que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu. Mas tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu. Portanto, aquilo que ele nos tenta pôr na nossa vida, se nós desligarmos, não fica ligado a nós. Por isso, ele é chamado o tentador, porque ele tenta para que as pessoas aceitem. E depois existe um determinado número de fatores que justificam aquilo. Pois, aconteceu àquela pessoa, aconteceu à outra. Pois, isto é com a idade, vai vindo. Isto com o sistema... Ouça, enquanto você é cristão, o que a palavra de Deus diz para si é: Jesus foi à cruz, levou todas as suas enfermidades e as suas dores, e para as suas pisaduras você já foi sarado. Jesus pagou pela sua iniquidade. Você foi absolvido de toda a iniquidade. Portanto, está curado. Ponto final. Não existe aí a idade e isto e aquilo. Não existe nada disto. O que a palavra de Deus diz é isto. Agora, os is e os mas, quem põe é o diabo. Se você agarrar e diz, eu não aceito doença na minha vida, e começar a lutar sempre por isso, e dizer que está curado em nome de Jesus, e continuar a lutar, mesmo que as circunstâncias venham, mesmo que as dores venham, mesmo que tudo se levante contra si, se você continuar, você vai sair vitorioso, porque a palavra de Deus diz que Jesus morreu por si, levou toda a dor e toda a enfermidade. Enquanto você viver sobre a face da terra, você tem que permanecer curado, porque é o que Deus diz. Mas você pode aceitar outras coisas. Pode aceitar a lógica que o diabo traz. Por isso é que eu vos digo muitas vezes o que é verdade para a sua vida. O que Deus diz ou as circunstâncias dizem. O que é verdade para si. Este é um esquema que o diabo usa constantemente. Durante toda a Bíblia nós vemos em várias ocasiões em que ele utilizou isto e se deu bem. Nós temos que imaginar, o diabo tem milhares de anos. Ele sabe como o homem pensa. Ele sabe como conseguir manobrar o homem. Agora você tenta entender, mas se nós soubermos as astutas ciladas do diabo, nós vamos conseguir fugir dela. Eu vou-vos dizer uma coisa. Depressão é feita por diabo. Tentativas de suicídio, ou mesmo suicídio, é feito por diabo. São espíritos que vêm exatamente para fazer isso. Inveja é um espírito. A inveja, então, eu pensava que era um sentimento que a pessoa tinha e tal. Não tem nada a ver com a pessoa. É um espírito que faz isso. Eu vi-o. É um espírito que chega e tenta fazer com que haja na pessoa inveja, porque começa a influenciar a pessoa. Pois, aquela tem e eu não tenho, a outra tem e eu não tenho. Olha quanto é que ele tem, olha tanto que ele tem, olha não sei o quê. Pois, ele podia me dar um bocado, ele podia fazer isto. Isto não tem nada a ver com Deus.
por favor, isto não tem nada a ver com Deus. Isto é inveja pura. E é um espírito que nós temos que impedir que venha às nossas vidas. Se você alguma vez sentiu isto, faça como eu fiz, porque eu já senti, e sabe o que é que eu fiz? Comecei a orar para a pessoa do qual eu estava a sentir isso. Eu a abençoei ainda mais. Ela tinha, e eu dizer, obrigado, Pai, que ela cada vez tem mais. Sabe o que é que aconteceu? O Espírito disse, com este não dá. E foi-se embora. Você entende? O que Deus diz para nós é uma coisa completamente diferente. Ele próprio diz sobre nós, pensamentos de paz tenho sobre vós. Eu quero-vos mostrar mais passagens bíblicas onde mostra exatamente isto. 1 de Crónicas, ainda no Velho Testamento, 1 de Crónicas 21:1. Você até pode dizer assim, não, mas eu sou de Deus, o diabo não me pode influenciar. Desculpe, você já está errado. Porquê? Porque o diabo pode influenciar? Não, o diabo pode tentar influenciar. E se você estiver preparado e saber que isso pode acontecer na sua vida, então você vai pôr em questão tudo o que está à sua volta, tudo o que ouve, tudo o que sente, tudo. E vai analisar tudo pela palavra de Deus. E vai ver o que é que Deus diz, porque Ele é a verdade absoluta em tudo. Agora vejam o que é que aconteceu. Estamos a falar de quem? David. Quem era David? Até esta altura, ele era um homem de Deus e continuou a ser, até ao final da sua vida, um homem de Deus. Deus dizia que era segundo o seu coração, porque ele obedecia a tudo o que Deus dizia, buscava a Deus para fazer tudo, mas, no entanto, deixou-se influenciar. Veja o que é que está aqui. 1 de Crónicas 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiores do povo, ide e contai a Israel desde Betseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Porquê é que isto era mau, saber quantos é que eles tinham de guerreiros? Porque Deus não queria. Deus não queria que Davi numerasse o povo e o diabo influenciou a Davi para numerar o povo, para saber quantas pessoas que tinham. Mas sabe porque é que Deus não queria? Para que Davi não pusesse os olhos no número de gente que tinha a guerrear pelo lado dele, mas que pusesse os olhos em Deus. Sabe o que é que aconteceu nesta altura? Antes de eu passar e continuar a falar sobre Davi, eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu com Eva. Eva comeu do fruto proibido. Adão comeu do fruto proibido e foram expulsos do paraíso na terra, do jardim do Éden. Davi agora agarra, influenciado pelo diabo, agarra e manda numerar o povo. Inclusive, um dos guerreiros dele, um dos maiorais de guerreiros dele, diz: pensa no número e multiplica por 100 e é esse o número de que tens guerreiros. Larga isso, deixa de pensar nisso. Mas Davi agarrou e disse: não, eu quero saber. E por causa disso, eu trouxe maldição a Israel. O diabo sabe o que faz. Ele tenta trazer maldição para as nossas vidas, mas a forma de trazer maldição para as nossas vidas é se nós pecarmos. A maldição que chega às nossas vidas foi porque nós deixamos alguma coisa chegar. Chegou uma tentativa de uma doença, uma tentativa de um problema, e nós deixamos que ele chegue. Não, pronto, tem a ver, é a vida, é não sei o quê. E por causa destas circunstâncias aceitamos aquilo que o diabo nos quer pôr, quando nós devíamos estar a rejeitar. Você imagina quantas vezes eu já rejeitei dores no meu corpo? Eu já contei várias vezes circunstâncias que me aconteceram. E o diabo é um astuto impressionante.
Ele é impressionante. Ele começou-me por contar de uma pessoa, começou-me primeiro por me dar um sintoma de uma dor na cabeça. E depois agarrou e trouxe uma pessoa para falar comigo que outra pessoa tinha morrido com uma dor na cabeça porque teve uma embolia cerebral. Eu percebi logo o que é que ele estava a tentar fazer. Não disse nada à pessoa, mas quando eu acabei de falar com ela e continuei o meu caminho, eu disse: Satanás, não penses. Eu estou curado e vou permanecer curado e nunca vou ter embolias cerebrais no nome de Jesus. E assim acabou o que ele queria pôr na minha vida. A dor desapareceu, não voltou. Quando nós aceitamos, nós recebemos o que ele nos quer pôr. E você tem que entender que a autoridade está nas nossas vidas, não está nas circunstâncias que nos acontecem. O que é que aconteceu depois? Maldição veio sobre o povo. Deus ainda lhe deu a escolher o que é que lhe acontecia. Deveria peste sobre Jerusalém, sobre todo o povo de Israel, ou se os inimigos triunfariam sobre ele. E ele disse: não caia eu sobre a espada dos meus inimigos. E então veio peste. Veio peste porque ele desobedeceu a Deus. Veio peste porque ele aceitou o que o diabo lhe quis dar. Porque ele foi influenciado por o diabo e deixou-se influenciar. Ele sabia que não podia numerar o povo. Você sabe que há coisas na sua vida que você não pode fazer. No entanto, faz. Quem está a trazer problemas para a sua vida não é o diabo. É você que está a aceitar fazer. Porque influências em nós vai haver toda a vida. Toda a vida. Toda a vida. Vai haver sempre influências. Sempre, sempre. Eu lembro-me principalmente quando eu aceitei Jesus, eu era um novo recém-nascido em Cristo, e eu lembro-me a influência que eu via. Eu até essa altura, eu tinha uma vida do mundo. E eu não conseguia ver na rua, se viesse uma mulher com os trajes mais apertados ou qualquer coisa, eu não conseguia olhar para ela. Eu tinha que desviar o meu olhar dela. Eu lembro-me de ir a conduzir e várias vezes, se via uma rapariga vir de um lado, eu olhava para o outro, para não cruzar nem sequer o olhar, nem olhar para o seu corpo, nem olhar para ela. Eu me estava a proteger a mim. Eu não queria desobedecer ao meu Deus. Eu queria agradar-lhe em tudo, porque a Bíblia diz: aquele que cobiça a mulher alheia peca perante Deus. Tudo isto são decisões que nós temos que tomar. Tudo isto são decisões. E a vida vai ser continuamente, do princípio ao fim da nossa vida, um sem número de decisões que nós temos que tomar. Essas decisões vão fazer a diferença em nós andarmos com Deus e ser abençoados, ou não andarmos com Deus e sermos amaldiçoados e temos problemas. E você vai dizer: não, eu faço isso e não tenho problemas. Deixe dar tempo ao tempo e você vai ver o que é que vai acontecer a seguir. Eu não quero amaldiçoar ninguém. Eu quero que você entenda. Ou andamos com Deus e somos abençoados, ou não andamos com Deus e andamos à mercê do diabo. Isto não há hipótese. Não, mas não há um meio termo. Não há meio termo. Deus disse, Jesus disse, que quem não é por mim é contra mim. Não há meio termo. E nós que somos cristãos, nós temos que perceber que o diabo nos vai tentar influenciar em relação a tudo. Não, mas isto aconteceu porque houve um acidente. Ouça, houve um acidente, houve aquilo, houve aquele outro, tudo bem. Ou antes tudo mal porque houve o acidente. Mas você tem que entender uma coisa. Deus diz que o cura. Salmo 103. Sou eu que perdoo todas as tuas iniquidades e saro todas as tuas enfermidades. É Deus. Você entende? Muitos continuam a achar que é um medicamento A, B ou C.
Quantos medicamentos não há que são dados a pessoas que lhes fazem mal? Será que não devemos tomar? Não é isso que eu estou a dizer. Eu quero que você entenda, quem o cura é Deus. Se você tiver me dar medicamentos, tome. Mas tome também a palavra de Deus na sua vida. Declare que está curado. Declare que Jesus morreu por si na cruz e que você está curado no nome de Jesus. Faça a palavra de Deus, confie na palavra de Deus e você vai ser abençoado. Não deixe que as circunstâncias moldem a sua vida, mas você seja aquele que molda as circunstâncias a seu favor. Seja aquele que fala à tempestade, não aquele que deixa a tempestade vir até à sua vida. Quero-vos mostrar mais. Vamos agora ao Novo Testamento, a Mateus 4:1. Mateus 4:1. Muitos pensam, pronto, isto aconteceu a nós. Não, não aconteceu só a nós. Jesus esteve na Terra. Jesus teve um nascimento diferente de qualquer um de nós. Maria, sua mãe, foi achada concebida pelo Espírito Santo de Deus, sem conhecer homem. Portanto, Jesus nasceu de uma mulher virgem, ainda era virgem, e concebeu e teve a Jesus. E depois ela conheceu a José, seu marido, e aí veio a ter mais filhos. O termo conhecer é ter relacionamento sexual com. Você pode ver isso até desde o princípio da Bíblia, em Gênesis, e diz lá que Adão conheceu Eva. Então, mas conheceu há tanto tempo que a conhecia, pois o conhecer é um ato íntimo de ter relacionamento com ela. Conheceu. Depois disso nasceu Jesus. Jesus, que até aos 30 anos de idade, pouco se soube dele, ou muito pouco, soube-se uma passagem ou outra que conta a Bíblia, mas a partir dos 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas, desceu o Espírito Santo sobre ele e começou o ministério de Jesus na Terra. E como é que começou o ministério de Jesus na Terra? Ele foi tentado pelo diabo. Veja o que é que está aqui escrito em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Normal. Nós se jejuarmos um dia só, já temos fome. Quanto mais 40 dias e 40 noites. Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A tentação depois continua. Mas você entenda uma coisa. Então, mas se ele era o Filho de Deus, ele estava com fome, por que é que não fazer isso? Porque o diabo estava a dizer para ele fazer. E ele não fez por causa disso. Você entende? Você tem que entender que o diabo vai sempre tentar influenciar as nossas vidas. Olha aquela pessoa. Olha o que fez. Está errado. O que é que tem? Deves fazer qualquer coisa contra ela. Está errado. Sabe o que é que o diabo quer? É que você retalie contra ela e o diabo possa dizer perante Deus: estás a ver? Ela retaliou, portanto posso atacá-la. Ela não perdoou, eu posso atacá-la. O diabo muitas das vezes traz ofensas para a nossa vida de propósito, para que nós não perdoemos as pessoas e para que ele nos possa atacar depois. É um esquema também relatado na Bíblia que fala sobre isso. Haviam num certo sítio, nós não vamos abrir, eu vou só contar o que é que aconteceu.
Era Balaão, era um profeta de Deus, mas um rei sabia que Israel ia passar ali e queria se levantar contra ela. E ele chamou esse profeta. E o profeta tentou amaldiçoar o povo de Deus e não conseguiu, só dizia bem. E o rei ficou muito chateado com ele. Então, mas como é que eu chamei-te para amaldiçoar, paguei-te para amaldiçoar e no entanto só bem dizes? E ele dizia: eu não só posso dizer o que Deus me disse para dizer. Eu não consigo amaldiçoar. Se Deus me disse para amaldiçoar, eu amaldiçoo. Se Deus diz para abençoar, eu tenho que abençoar. E ele tentou várias vezes e não conseguiu, até que se virou para o rei e disse assim: manda as tuas mulheres para o meio deles. E as mulheres vão misturar com o povo de Israel e eles vão se prostituir, vão desobedecer a Deus e então já eu posso amaldiçoar o povo. E ele assim fez e o povo foi amaldiçoado porque se corrompeu com mulheres estranhas. Você entende? O diabo faz isto constantemente. Traz esquemas para nós não perdoarmos. Traz esquemas para nós falarmos, para nós dizermos, para nós retaliarmos, para que ele nos possa atacar a nossa vida. E eu quero que você entenda. Se nós percebemos as astutas ciladas do diabo, nós conseguimos fugir a elas, nos defendermos delas. Não é por acaso que o escudo da fé, escudo que a palavra de Deus, em armadura de Deus, lá em Efésios 6, relata, fala de um escudo, e esse escudo é da fé. E sabe porque é que se chama o escudo da fé? Ele diz que nós podemos apagar com esse escudo da fé todos os dardos inflamados do maligno. Aquilo que o diabo nos tenta colocar na nossa vida, mas que nós nos defendemos com o escudo da fé, com a confiança na palavra de Deus. Entenda uma coisa, não é o que você sente que é verdadeiro. Não é o que você sabe que é verdadeiro. É o que Deus diz que é verdade. Você pode dizer assim, mas eu não me sinto curado. Mas o que Deus diz é que você está curado. Agora, você vai lutar por estar curado ou vai deixar as coisas andar e permanecer doente? Nesta terra nos foi dado livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que queremos. Por isso é que Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas eu quero que você entenda, por causa desse livre-arbítrio, você pode decidir seja o que for. Se você decidir pela verdade de Deus, você é abençoado. Se você decidir não fazer nada, você vai cair naquilo que o diabo quer para a sua vida. Destruí-lo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para outra coisa. Ele não vai abençoar ninguém. E aquele que pensa que vai ser abençoado pelo diabo já está enganado. Eu não vou fazer nada, não vou, ele não se vai meter comigo. Se calhar durante uns tempos é verdade, mas ao final de uns tempos, ouça, a devastação vai ser tremenda. Jesus foi tentado. Foi tentado no deserto. Várias vezes o diabo tentou com várias formas e ele sempre rejeitou. Sempre rejeitou a vontade dele, sempre rejeitou a glória que ele estava a dar, sempre rejeitou tudo. E o que é impressionante é que aqui um pouco mais abaixo, no versículo 10, um pouco mais abaixo, no versículo 10, diz: então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviam. Nós estamos a falar de Jesus, não estamos a falar de um crente. Não estamos a falar de um cristão, de um discípulo, de um apóstolo, não estamos a falar de nada disso, estamos a falar de Jesus, o próprio Jesus na terra. Só depois de resistir à tentação do diabo, só depois os anjos vieram e o serviram. Porque é que acha que conosco vai ser diferente?
Por que é que você acha connosco vai ser diferente? Nós temos que resistir ao diabo, resistir ao que ele tenta nos dar, o que ele nos tenta colocar na nossa vida, as ideias erradas. Não, não vais conseguir, não vais ultrapassar as circunstâncias, destas não te vai livrar. É mentira. Se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Em todas as coisas você é mais que vencedor. É isto que a palavra de Deus diz. Eu quero agarrar e levantar. Tu estás comigo. Tu és o meu vencedor. Se tu creres em mim. Hoje mesmo, eu estava a orar e Deus me repreendia a mim. E sabe porquê é que me repreendia? Porque Ele estava a dizer, não estás a ter a fé suficiente. Não estás a ter a fé suficiente. Tu tens que lutar. Tu tens que lutar por aquilo que acreditas. Tu tens que orar declarando que a maldição não chega a ti, que a bênção já está na tua vida. Tu tens que lutar. O que é que você está disposto a fazer? Você quer a bênção de Deus? Quer viver abençoado? Então você tem que fazer algo diferente na sua vida. Você tem de crer em Deus e lutar por isso em nome de Jesus. Paulo, várias vezes nas suas cartas às várias igrejas, nas suas cartas ele diz que lutava por eles. Ele lutava por eles para que eles fossem abençoados. Para que o diabo não tocasse nas suas vidas. Não houvesse influência. Ouça, eu posso continuar, mas antes disso nós vamos abrir noutro. Estamos perto. É isso, Mateus 6,9. É lá perto, é Mateus 6,9. Mateus 6,9. Eu quero que vocês leiam comigo e vejam o que é que Jesus nos disse, como é que nós devíamos orar. Portanto, Mateus 6,9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora, ouçam o que é que está aqui escrito. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Versículo 13. Não nos induzas à tentação. Sabe o que é que ele está a dizer, Jesus? Pai, não deixes que o diabo nos tente, porque não é Deus que nos vai tentar. Não deixes que o diabo nos tente. Uma vez, é de um livro que eu li, do Kenneth Hagin, ele falava sobre um Zeppelin. O que é um Zeppelin? Um Zeppelin é um balão de ar quente muito grande, enorme mesmo, que transporta muita gente. Era mesmo uma coisa enorme que havia na altura. E esses Zeppelins, na altura que foi para ser lançado, os soldados estavam a agarrar. Só que a força do gás que estava naquele Zeppelin era tão forte que começou a puxar. Alguns soldados foram arrastados pelo ar, agarrados às cordas, outros largaram as cordas, outros continuaram e depois caíram, e houve um que continuou agarrado, e toda a gente à espera que ele caísse. E não caiu. Quando o Zeppelin mais tarde aterrou, eles foram falar com ele: mas como é que tu conseguiste ter força suficiente para te agarrar à corda? E ele disse:
Não, eu não tive força suficiente. Eu enrolei a corda à minha volta, dei um nó e fiquei pendurado. Muitos de nós tentamos lutar para andar com Deus. Nós devemos lutar contra o diabo e agarrar-nos a Deus, porque é Deus que nos sustenta. Você está a me entender? Nós não temos força para lutar contra o diabo, mas temos autoridade para lidar com o diabo por causa de Deus, porque é Deus que nos sustenta a nós. Deus que nos sustenta em tudo. Exatamente como este soldado ficou pendurado. Ele enrolou a corda à volta dele e foi vendo a paisagem, pendurado. A corda estava a amarrá-lo, a não deixá-lo cair. Da mesma forma, acontece com a nossa vida em Deus. É Deus que nos sustenta em tudo. O diabo pode ter muito poder. Pode influenciar muita gente, até gente à nossa volta. Mas se você estiver agarrado a Deus, ele não pode fazer nada. Por isso é que Deus diz, nenhum mal te será, nem praga alguma chegará até a ti. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então o que é que nós temos que fazer? Buscar o Espírito de Deus para nós e encher-nos cada vez mais. Como é que você se enche com o Espírito de Deus? Você ora em línguas, você busca a Deus. Você canta louvores e enche-se de Deus. Vamos continuar para você ver que mais gente foi tentada por diabo. Já vimos Eva, já vimos o rei Davi, já vimos Jesus e agora vamos ver apóstolo Pedro. Mateus 16, 23. Também em Mateus, vamos continuar a Mateus. Mateus 16, 23. Jesus vira-se para os apóstolos e pergunta a eles, para os discípulos na altura, pergunta a eles, quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem, um dos profetas, Elias, pronto, todos diziam. E depois Jesus olha para eles e diz-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, aquilo que foi sempre o mais audaz, agarra-se e diz, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus vira-se para ele e diz, bendito és, porque não te revelou a carne isso, mas te revelou o Espírito, te revelou a ti. Depois disso, Jesus começa a dar uma descrição de que havia de sofrer na terra. Queria ser morto. Queria sofrer por causa da vontade de Deus, para que pelo sofrimento de Jesus nós pudéssemos ter a vida. E Pedro, ouvindo tudo aquilo, o chamou à parte e disse, não digas isso, nada te vai acontecer de mal, não digas isso. E agora, eu quero que você veja a resposta de Jesus a Pedro. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, pois não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus tinha dado graças porque Pedro tinha sido revelado que ele era o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir à Terra. E depois, logo a seguir, fala para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Será que ele estava a chamar Satanás a Pedro? Não. Ele estava a dizer que o pensamento que Pedro tinha tido e tinha sido deixado-se influenciar pelo diabo e tinha falado com a sua boca, é esse pensamento que ele estava a dizer, para trás de mim, Satanás. Quantas
E quantas pessoas não são influenciadas, mesmo os cristãos, para falar o que não devem? Para contar problemas que estão a acontecer. Situações que estão a acontecer. Cada vez que você fala de uma circunstância que está a acontecer, você estabelece o que está a acontecer na sua vida. Você agarra e diz, isto está a acontecer e está a acontecer mesmo. Você está a dizer, está a dar permissão ao diabo para poder continuar a fazer o que está a fazer na sua vida. Porque você falou o que não deve. Então como é que eu devo fazer quando me perguntarem? Faça como a tsunamita. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Então e aquela circunstância e a outra? Não, tudo vai bem. Mesmo não indo. Eu digo isto, já disse isto tantas vezes. Você entenda uma coisa, você chega... não tem lógica nenhuma o que eu vou dizer, mas é para você entender o que nós fazemos. Todos nós fazemos. Nós chegamos a um restaurante e não chegamos lá e dizemos o que sentimos. Dizemos o que queremos. Nós chegamos ao restaurante, fome, tenho fome. E o empregado fica a olhar para si e diz, sim, e? Eu tenho fome. E o empregado diz, está bem, mas... Não, eu tenho que ser sincero, eu tenho que dizer o que sinto. Então continua a dizer o que sente, porque você vai continuar com fome, porque eu não lhe vou trazer nada. Vai dizer ao empregado. Você está-me a entender? É exatamente o que nós fazemos. Pare de fazer isso. Declare o que quer para a sua vida. Não o que está a acontecer. Não o que você está a ver que vai acontecer. Declare o que quer. A mim também me disseram, não há hipótese. Não há... Ouça, eu não quero saber. E veio uma ordem do alto, do governo português, e mudou tudo. Está-me a entender? Eu não quero saber o que os outros dizem. Eu quero saber o que Deus diz. Eu quero saber aquilo que Deus me mostrou que eu devo orar. É por isso que eu vou orar. É isso que eu vou ter. Eu não quero saber o que os outros dizem. Não vai dar, não vai funcionar. Isso é o que você pensa. Não é o que eu quero. Porque o que eu quero é o que vai acontecer na minha vida. Por isso é que eu vos digo tantas vezes, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Você prejudica-se mais assim que o próprio diabo o pode prejudicar a si. Mas a decisão está na sua mão. Sempre teve. Sempre teve. Sempre. Vamos abrir agora em Atos. Atos, Novo Testamento também, um pouco mais à frente. Atos 5:1. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês entendam a influência que o diabo pode fazer nas nossas vidas. E nós, ou deixamos ser influenciados e fazemos o que é errado, ou não deixamos ser influenciados porque percebemos e andamos com Deus e continuamos a andar com Deus e saímos vitoriosos, seja qual for a circunstância. E agora quero-vos mostrar na igreja, na nova igreja que se tinha acabado de formar, depois de Pentecostes, o Espírito Santo derramou-se sobre os apóstolos e depois disso começou-se a pregar o Evangelho. Eles estavam todos em reunião, pessoas haviam que vendiam terrenos e davam o dinheiro aos apóstolos para quê? Para manter toda a igreja, porque era a vontade de Deus. E a essas pessoas, conhecendo eu Deus como eu conheço, eu sei que aquele que dai e ser-vos-á dado, portanto, aquele que deram, eles recebiam 100 vezes mais na vida deles, porque essa é o que a palavra de Deus diz, essa é a vontade de Deus. E depois, agora se vê um homem que tinha visto isso e quis fazer o mesmo, só que de forma diferente. E agora quero-vos ler. Atos 5:1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a mulher. E
e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, o que é que ele fez? Ele vendeu uma propriedade, reteve metade do dinheiro e só levou a outra metade para os apóstolos. Ele podia ter lá chegado e ter dito assim: olha, eu vendi a propriedade, portanto, e senti que devia dar só metade a vocês. E os apóstolos nada diriam. Mas não foi isso que ele fez. Ele agarrou e disse que vendeu a propriedade e que deu a totalidade do dinheiro, sendo mentira. Vejam as respostas de Pedro. E disse Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Quer dizer, mas tu eras obrigado a dar alguma coisa? Não eras obrigado a dar nada. E vendida não estava no teu poder? O dinheiro não estava no teu poder? Podias fazer com ele o que quisesses. Podias só dar um quarto, dar só 10%, dar metade, ou não dar nada. Mas não foi isso que fizeste. Porque formaste este desígnio no teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sabe o que é que aconteceu? Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e houve grande temor, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram isto. Sabe o que é expirou? Ele morreu ali. Porquê? Porque ele não deu a totalidade do dinheiro, não, porque ele mentiu. Mentiu dizendo uma coisa que não fez. Ele estava a mentir a Deus, dizendo que tinha vendido por tal, no entanto era mentira. Ele bastava ter chegado: olha, eu vendi, portanto, só quero dar metade, tomem aqui a metade que eu estou a dar. E os apóstolos iriam agradecer e glórias a Deus e abençoá-lo de volta. Mas, no entanto, não foi isso que ele fez. Ele mentiu. E vejam o que é que ele disse. Pedro 3, vamos voltar a ler o versículo 6. Então disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás o teu coração. Porque encheu Satanás o teu coração. Começou a vir pensamentos à cabeça dele. Pronto, eu vou fazer assim. Eu vou dizer que vendi a propriedade por metade do preço só, e só dou metade, e pronto, e fica assim. E vou enganar a todos. Ele foi influenciado por o diabo para fazer as coisas. Para mentir. Saindo fora da vontade de Deus. Mas isto não acabou assim. Infelizmente, não acabou assim. Sabe porquê? Depois do versículo 5, no versículo 6 diz: e levando os mancebos, cobriram o morto e transportaram para fora e sepultaram. Passando um espaço de 3 horas, entrou a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro, no versículo 9, então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertaste a tentar ao Espírito do Senhor? Eis que à porta estão os pés daqueles que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os mancebos, acharam-na morta e sepultaram junto com o marido. Nós estamos a falar, não é no Velho Testamento, estamos a falar do Novo Testamento. Então, mas Jesus tinha levado todo o pecado, todo o erro. É, mas todo aquele que pede perdão, não aquele que faz o erro. Você entende? Apareceu alguém à frente de Jesus a pregar o Evangelho antes de Jesus. Quem era? João Batista, primo de Jesus, pregava o Evangelho do arrependimento. E sabe o que é que ele pregava? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Pois o arrependimento nos traz vida e não morte. Estes não se arrependeram, estes acreditavam que
tinham sido influenciados pelo diabo, ou antes eles não sabiam que estavam a ser influenciados pelo diabo, deixaram-se ir e enganaram e tentaram enganar o próprio Deus. No entanto, isso é impossível, enganar o próprio Deus. E morreram por causa disso. Não por causa da sua dávida ser menor do que devia, não. Não porque era só metade, também não. Porque eles podiam ter dado o que quisessem. Podiam ter dado muito menos. Era deles, estava na mão deles, eles podiam fazer o que quisessem. Não, mas no entanto eles mentiram. Mentiram à igreja, mentiram ao próprio Deus. E morreram por causa disso. Mas quem os influenciou? O diabo. Os deixou entrar na sua mente um esquema do qual eles aceitaram e fizeram. Foram influenciados. Você entende que o diabo busca a quem pode tragar? Vamos voltar lá a Mateus. Vamos a Mateus outra vez. Mateus 5:8. Eu disse Mateus. Eu disse Mateus 5:8, mas não é, peço desculpa, mas não é Mateus 5:8, eu enganei-me. Primeira de Pedro 5:8, eu peço desculpa. É no Novo Testamento sim, mas bastante mais à frente. Primeira de Pedro 5:8. Onde é que eu fui buscar o Mateus? Primeira de Pedro 5:8. Vejam o que é que aqui diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os vossos irmãos no mundo. Ouçam, ele tenta nos influenciar a fazer coisas erradas. Ele tenta nos fazer levar àquilo que Deus não quer. Para quê? Para nos conseguir tragar, para que nos conseguir depois virar-se contra nós com a autorização de Deus por causa do erro que nós fizemos, porque não houve arrependimento da nossa parte. Porque nós fizemos exatamente o que o diabo queria pela influência que ele fez em nós. Há coisas que nós sabemos que nós não devemos fazer. No entanto, fazemos. E tem que haver em nós um arrependimento e dizer, Pai, eu te peço perdão por aquilo que eu fiz, mas te peço que me moldes, me mudes, para que eu faça o que te agrada a ti. Deus sabe que nós somos carne e que somos fracos. Mas nós temos que ter o discernimento suficiente para saber o que é de Deus, o que vem de Deus e o que é a influência do diabo. Cada vez que o diabo tenta... Há muita gente a entrar em depressão porque é influenciada nessa depressão. É de pensar, não vou conseguir, não vai dar, não vai resultar, não me vou safar desta, não vai... Isso é pensamentos do diabo, não tem nada a ver com Deus. Deus nos diz, eu estou contigo por onde tu andares. Mesmo que eu andasse por vale da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ele é a nossa força, a nossa confiança, a nossa fortaleza. Então o que é que nós devemos fazer? E é aqui que vamos a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Vamos ver o que é que Deus diz para nós fazermos. Filipenses 4:11, também no Novo Testamento, Filipenses 4:8. Aqui está o que Deus quer que nós façamos. Filipenses 4:8.
8. Aqui está o que Deus quer que nós façamos para a nossa vida, para sermos abençoados. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Você agora está a perceber que grande parte dos nossos pensamentos são para mandar fora? Você agora está a perceber que grande parte dos pensamentos de derrota que vêm a nós são para mandar fora? De grande parte dos pensamentos que diz eu não consigo, eu não posso, são para mandar fora? Então como fazer? Eu li uma vez num livro e achei muita piada, eu penso que era do Kenneth Hagin também, em que ele dizia que os nossos pensamentos são como um cavalo. Um cavalo? Sim. Você já viu um cavalo selvagem a correr? E sabe porquê que a comparação é com um cavalo? É muito simples. Porque um cavalo é mesmo bruto. E quando ele corre, ninguém se põe à frente dele. E muitas das vezes nós deixamos os nossos pensamentos ir e pensar coisas, muitas das vezes erradas, e deixamos descontrair. Ouça, eu tenho que orar para controlar a minha cabeça. Eu oro, Pai, eu levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus e ao Espírito Santo do Deus Altíssimo. Sabe para quê? Para eu ficar quieto e sossegado. Meu pai dizia que a coisa mais difícil que acontecia na vida dele era que muitas das vezes ele não conseguia controlar os pensamentos, não conseguia parar de pensar. E eu sei o que é isso. Graças a Deus que eu encontrei Deus e tudo mudou. E eu consigo estar quieto e sossegado, muitas das vezes, em paz. Porque aqueles pensamentos que nos tentam derrubar, eu consigo fazer pará-los. E você também consegue fazê-los parar. Basta você querer. Pensamentos de derrota, desencorajamento, não vai dar, não vai funcionar. Agarre isso tudo e mande fora. Nada disso tem a ver com Deus. Você acabou de ler. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Não pensai no que não presta. Isso não vai resultar para a sua vida. Não vai ser bom para si. Ah, não, e agora? E agora você vai vencer porque você é o mais que vencedor em todas as coisas. Ah, até e as circunstâncias. Nenhum mal se dará, nem peste alguma, praga alguma, vírus algum chegará até si no nome. Mas você tem de declarar com a sua boca. Eu quero vos mostrar outra coisa que Deus diz. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. É logo a seguir, Colossenses 3:1. Sabe que para Deus nós estávamos mortos nas nossas ofensas, apesar de estarmos vivos? E nós ressuscitamos em Cristo. Ressuscitamos com Cristo para uma vida nova, para uma nova maneira de viver. Por isso é que a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Porque a sua maneira de falar tem que mudar, a sua maneira de pensar tem que mudar, a sua maneira de agir tem que mudar, porque você é uma nova criatura em Cristo. Agora vejam o que é que Deus diz. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra. Pensai
nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não era por acaso o tabernáculo feito por Moisés tinha particularidades muito interessantes, tinha coisas muito interessantes. As paredes eram lindíssimas, o teto era lindíssimo, mas o chão era feito de terra. E sabe porquê? Para você nunca olhar para baixo, sempre olhar para cima. Na sua vida, pare de olhar para baixo, olhe para cima. Quando as coisas estão mal, não olhe para baixo, não olhe para a terra, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está a acontecer, mas olhe para cima, olhe para Deus. Olhe para o que Ele pode e vai fazer na sua vida, se você aceitar e confessar isso na sua vida. Pare de acreditar nas mentiras do diabo e acredite nas verdades de Deus. Versículo 2, Colossenses 3, 2, o que estávamos a ler, diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deus o quer levar a um lugar muito alto. Deus quer fazer de si um mais que vencedor. Mas só consegue só se mudar a sua maneira de viver. Você parar de pensar as coisas da terra e na influência que o diabo nos tenta trazer até nós e começar a buscar as coisas que são de Deus, a influência de Deus. Você quer ver a diferença entre Deus e o diabo? O diabo tenta nos influenciar para fazer o que é mau. E sabe o que é que Deus nos faz? Nos mostra, não nos tenta influenciar. É impressionante isso. Deus é um verdadeiro cavalheiro. Ele não tenta influenciar a nossa vida. Ele nos mostra. E cabe a nós decidir, aceitar que Deus nos mostra e receber isso. Inclusive, é impressionante que Deus não molda a nossa vida e não nos molda a nós, a não ser que nós vamos a Ele e pedirmos a Ele. É impressionante isso. Nós podemos achar que a nossa vida está bem e como eu estou, está bem, não precisa de modificação. E Deus não nos modifica nada. Ou nós podemos ver que realmente precisamos de Deus e precisamos ser modificados e vamos a Deus e pedimos: Pai, molda-me. E aí Ele começa a trabalhar em nós e a nos moldar. Vocês estão a ver a diferença entre o diabo e Deus? Em que Deus nos dê livre-arbítrio, apesar de todo o poder de tudo, nos deixa na nossa mão a decisão, enquanto o diabo nos tenta influenciar para fazer as coisas erradas. E a influência dele é mesmo para nos tentar destruir. E Deus nos pergunta: o que é que tu queres? Entenda que está na nossa mão e sempre esteve na nossa mão e sempre estará na nossa mão a decisão de andar com Deus ou não andar com Deus. Sempre esteve na nossa mão o poder de decidir se somos influenciados pelo diabo ou das circunstâncias, que é o diabo que as traz. Ou se vamos confiar no que Deus diz, na sua paz, no seu amor, na confiança nele. Ouça, nesta terra é garantido, nós vamos ter lutas. Mas não vamos lutar contra pessoas, vamos lutar em espírito, vamos lutar orando. Mas Deus sabe as nossas capacidades, sabe até que ponto é que podemos ir. Ele sabe. E sabe, nós podemos ir muito longe, confiando nele, andando com Deus, deixando o mundo, deixando o que fazem aqui e ali. Ouça, agarre nisso e mande para trás das costas. Mas o que os outros fizeram.
Eu peço desculpa pela expressão que eu vou dizer. Borrife-se para isso. Manda isso para trás. Perdoa essas pessoas. Deixe para trás. Olhe para Deus. Confia nele. Declara o que ele declara para a sua vida. Seja abençoado no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se achou. Eu quero-vos falar da área financeira. Mas visto que durante toda a reunião nós falámos sobre Ananias e Safira, exatamente aquele homem e aquela mulher que agarraram e venderam o terreno e deram e retiveram parte do preço e mentiram ao Espírito Santo. Eu quero-vos mostrar exatamente um pouco mais sobre isso. O terreno era deles. Eles venderam porque quiseram. Tinham o dinheiro nas suas mãos. Não eram obrigados a dar nada. No entanto, quiseram dar, mas quiseram mentir, dizendo que aquilo era a totalidade do valor que estavam a dar. O que é que você deve dar? Aquilo que você sente no seu coração. Deus fala em nós honrarmos a Deus dando 10% do nosso ordenado. Deus fala que nós devemos dar dádivas a Deus conforme o nosso coração, conforme aquilo que sentimos. Não fazendo como Ananias e Safira fez, mentindo, dizendo que dava. Não faça isso. Ele está na sua mão, você dá o que quiser, quando quiser e como quiser. Você não é obrigado a nada. Fazendo isso, você vai só abençoar a sua vida. Porque aqueles que deram a totalidade da propriedade não mentiram a Deus e foram abençoados de volta. Porque Deus diz que abençoa a todos que voltam para Ele. Que Deus abençoa de volta. Portanto, Ele diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Com a mesma medida que vos mediram, que vocês mediram, também vos medirão de novo. Que Deus nos abençoa pela dádiva que nós estamos a fazer, pela oferta que nós estamos a fazer. Não pelo engano e pela mentira. Eu estou a dar isto porque é assim uma ordenada, ou estou a dar... Não faça isso. Dê o que quer, não tem nada a dizer. A Bíblia diz, nos Evangelhos, dito pelo próprio Jesus, não veja a tua mão esquerda o que dá à tua direita, ou não veja o que a tua direita dá. Não veja o que a tua esquerda faz e dá à tua direita, ou a tua esquerda da tua direita. Não mostre aos outros o que está a dar, porque você já está a ter a sua recompensa. Não faça como Ananias e Safira. Dê aquilo que sente no seu coração dar. Abençoe aquilo que você sente que deve fazer. Faça isso honrando a Deus. Não honrando a homens, não honrando a ministérios, honrando a Deus. Porque a sua oferta é dádiva a Deus. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Dizeste obrigado por tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor.
te agradeço, meu Senhor. Em Gálatas 6,6 diz: e o que é instruído na palavra, aquele que recebe ensinamento, reparta com todos os seus bens aquele que o instruiu, aquele que o ensinou. Não é, reis? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se faz. Tudo o que o homem fizer, tudo o que o homem semear, quer em palavras, quer em atos, ele vai colher de volta. Por isso, vamos virar as nossas mãos para as ofertas, vamos dizer: Pai, nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, a oportunidade santa de podermos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que estás a suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabemos que somos abençoados pela tua própria mão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, se faz favor. Vamos ficar todos de pé. Digam assim comigo: Pai, sabemos que a tentação do diabo é real nesta terra, mas nós sabemos que tu és maior de todas as coisas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso te pedimos ajuda, Pai, para não nos deixarmos cair na tentação do diabo e para que a tua influência haja em nós, para fazermos o bem em todas as coisas. Ajuda-nos a defendermos dos dardos inflamados do maligno e a compreendermos todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos, boa semana. Muitas bênçãos no nome de Jesus.